Mical, a esposa de Davi, canal Coração Quebrantado. Mical era o nome da filha mais nova do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Casou-se com Davi, após Saul, seu pai, o haver prometido caso lhe trouxesse em troca do dote 100 prepúcios dos filisteus. E a história começa em uma disputa contra os filisteus. Saul, o rei Davi, pai de Mical, ele fez um desafio aos seus guerreiros. A quem matasse o gigante Golias, ele daria sua filha em casamento e ainda isentaria sua família de impostos. E Davi venceu o gigante, trazendo grande vitória para Israel. Entretanto, a filha mais velha de Saul, Merabe, casou-se com Adriel. Ora, Mical, a filha mais nova, amava Davi. E Saul soube deste amor e pediu um alto dote pela filha, a morte de 100 filisteus. E Davi entregou-lhe, antes da data prevista, 200 prepúcios dos filisteus. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. E quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi e que Mical, filha de Saul, o amava, temeu Saul muito mais a Davi e se tornava cada vez mais o seu inimigo. Mical era feliz com Davi, pois ela o amava. Entretanto, a inveja insana do seu pai veio interpor-se entre seu matrimônio. Então, em certa ocasião, Saul mandou seus homens buscarem a Davi em sua casa para matá-lo. Mas Mical o soube e colocou em seu leito uma estátua de um ídolo do lar, coberta por uma pele de animal, e protegeu a fuga do marido Davi, descendo-o pela janela. Na verdade, Mical, como esposa, ela deveria ter ido com Davi. O seu lugar era ao lado do seu marido, conforme os votos matrimoniais, né? Prometo amá-lo na felicidade ou na desventura, prometo amá-lo quando estiver enfermo ou na saúde, né? Ou até que a morte nos separe. Não, mas Mical, ela não queria experimentar a vida de fuga, de perseguição com seu jovem marido. Ela preferia ficar no palácio, né? Como princesa, mesmo sem a presença do esposo amado. Bom, o tempo foi passando e a distância fazia o amor em seu coração e se esfriando. E Davi ficou muito tempo longe de Mical. Ele enfrentou sozinho muitos anos de duras perseguições de Saul, nas cavernas, lá na cidade de Siclag, entre os filisteus. Davi encontrou nessa correria dele, nessa perseguição, a companhia de Abigail, e ele se casa com ela. Será que essas mulheres existiriam na vida de Davi se Mical estivesse em seu posto? Se Mical tivesse acompanhado Davi, como seria a sua história neste período de lutas? Como agiria você no lugar de Mical? Ficaria no palácio ou acompanharia seu marido? Bom, chegou o momento da morte de Saul e de seus filhos em uma sangrenta batalha contra os filisteus. E a notícia foi dada a Davi e ele ficou coroado rei na cidade de Edrom. E ali reinou durante 7 anos até a morte do último filho de Saul. Então Davi mandou chamar de volta sua esposa Mical, que nessa ocasião ela estava despojada com Paltiel. Na verdade, sabemos que o nosso Deus valoriza as alianças. Então o Senhor escolhera Saul para ser o primeiro rei em Israel. E de acordo com as leis da monarquia, o herdeiro do trono de Saul deveria ser seu filho ou sua filha, depois seu neto e assim por diante. Mas Davi era herdeiro legal do trono de Israel por mérito, como herói de guerra, ao matar Golias e também como genro de Saul. Então, dentro do projeto de Deus, o filho de Davi, Mical, deveria ser o próximo rei de Israel. Mas Mical falhou quando Davi foi perseguido e ela não permaneceu ao seu lado. Também, nos seus momentos gloriosos, ela também não estava no lado do marido. Ela não foi uma esposa sábia, pelo contrário, ela foi tola. Ao assumir o trono de Israel, Davi procurou trazer a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. E houve uma grande festa. E com o ajuntamento de 30.000 homens e sacrifícios oferecidos a cada 6 passos da jornada da casa de Obed-edom até Jerusalém, Davi ele chegou finalmente com a Arca do Senhor até o lugar que havia preparado em Sião. E ele vinha dançando e saltando diante da presença do Senhor. Seu regozijo era imenso. Suas mãos estavam cheias das bênçãos do Senhor. E Davi
abençoou o povo com dádivas de comida, a cada um com bolo de pão, com carne, com bolo de passas, né? E na verdade a festa durou horas e depois o povo se retirou, cada um para sua casa. Mas Davi então dirigiu-se para o palácio com a intenção primeira de abençoar a sua esposa Mical. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, e ela desprezou no seu coração. E naquele dia especial de alegria, de danças e grande júbilo, era esperado que Mical estivesse acompanhando Davi, assim como Miriam, irmã de Moisés, que pegou o tamborim e dançou após a triunfal passagem pelo Mar Vermelho. Mas Mical não foi com Davi, pelo contrário, ela ficou em casa e da janela do palácio observava seu esposo e o desprezou em seu coração. E quando Davi chegou para abençoá-la, para que ela pudesse gerar filhos e dar-lhes herdeiro do trono, Mical veio a ele com palavras de reprovação e rejeição. Mical, ela não entendera sua missão de ser rainha como esposa de Davi, mas continuava com seu tolo orgulho de filha do antigo rei. E Mical morreu sem filhos. Davi não pôde ministrar sobre ela as bênçãos do Senhor que enchiam suas mãos. Ela desprezou seu esposo em seu coração. Ela selou sua triste sina de permanecer estéril e não dar a Israel o legítimo herdeiro do trono. Amém? Se você gostou dessa história, desse conteúdo, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com as outras pessoas. E eu quero agradecer a todos que ficaram até o final.